Entrevista muito importante com o diretor médico da Federação Paulista de Futebol sobre as recomendações e os protocolos sanitários, protocolos de saúde para a disputa do Campeonato Paulista e também da Copa São Paulo, que está em andamento. O Paulistão começa no dia 23. Ontem houve uma reunião entre os médicos integrantes do comitê da Federação Paulista e o que ficou decidido, doutor Moisés Cohen. Muito boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Oi, tudo bem, Lucas? Boa tarde. A reunião foi ontem, então, com os médicos do comitê, foi bastante boa, e nós elencamos basicamente os pontos mais importantes aí em relação à questão do Covid, né? Então, o primeiro ponto foi a questão do passaporte vacinal, onde a Federação Paulista, o Comitê Médico, fortemente recomenda o passaporte vacinal. Achamos muito importante, sem sombra de dúvida, porque, sabidamente, aqueles que, apesar de terem tomado vacina, contraírem o Covid, essa nova forma Ômicron, ela se manifesta de forma muito mais tranquila, muito menos agressiva. Então, é fortemente recomendado. Não tem a obrigação, como a CBF, que já é um outro mundo, porque existem muitos clubes, Brasil inteiro, então lá tem necessidade de ter um controle maior nesse aspecto, mas para nós é fortemente recomendado. Por quê? Porque a nossa preocupação é a transmissibilidade da doença. A vacina é importante para o atleta ter, eventualmente, na eventualidade de ele pegar, ter ela mais leve. Mas a transmissibilidade é que nos preocupa. E a transmissibilidade, ela é controlada pelos cuidados de higiene, álcool gel, máscara, isolamento, distanciamento, enfim, tudo aquilo, e também os testes. Eu digo isso porque as pessoas acham que só teste faz diagnóstico, só teste é importante. Não, o teste é um coadjuvante, ele é algo a mais, é uma fotografia daquele momento em que o atleta está fazendo o exame. Então, para a Federação Paulista, será necessário, para o Comitê Médico, aliás, que nós vamos bater o martelo na segunda-feira com todos os médicos, nossa sugestão é que seja feito o teste do antígeno sempre antes de cada partida. 24 horas, dependendo da situação, um pouco menos, um pouco mais, mas em torno de 24 horas, porque é uma maneira de nós termos uma triagem de casos positivos que não raros são assintomáticos. Então, por isso que esses testes têm uma importância muito grande. Quando você tem sintoma, é mais fácil fazer diagnóstico. Quando não tem sintoma, aí sim o teste é o elemento importante. Quando ele dá positivo, então o atleta é retirado e tomadas as medidas todas de precaução com aqueles que estavam com ele no quarto, no contato. Então esse é o primeiro ponto. Vacina, a nossa sugestão, que vai ser colocada em reunião na segunda-feira, é que seja necessária para todos os jogos. O passaporte vacinal, fortemente indicado, fortemente recomendado pela Federação Paulista de Futebol. Com relação a outro assunto que se discute muito, é a volta, né? Então nós temos muitos atletas que estão pegando Covid, é muito grande a incidência, e a volta. E aí começa a discussão, porque saiu pelo CDC, o Controle de Doenças americano, 5 dias assintomáticos, e era suficiente para mais 5 dias com máscara, a pessoa podia voltar ao trabalho. Veja que isso é muito diferente de 5 dias e depois colocar ele para jogar futebol. Nós não temos como colocar um atleta jogando futebol com os cuidados de isolamento, com máscara. Então, o que a Federação Paulista definiu ontem no comitê, aliás, para colocar em reunião na segunda-feira, é exatamente que para a volta em jogos oficiais do campeonato, serão necessários 10 dias após detectado a positividade do PCR feito. Então, 10 dias para voltar em jogo oficial. Porém, se o médico do clube, por exemplo, no 7º dia, que é o que o Ministério da Saúde, nós estamos seguindo claramente aí as regras do Ministério, da Secretaria, e tudo isso também absolutamente de acordo com a CBF, conversei com o Dr. Pagura ontem, estamos bem alinhados.
Mas se o médico do clube achar que após o 7º dia, o atleta que deu positivo está assintomático, e ele resolve fazer o antígeno, deu negativo, ele quer que o atleta volte a treinar dentro do clube, por sua conta e risco, aí é o médico do clube que vai definir. Mas para voltar oficialmente em jogo do campeonato, será necessário 10 dias. Nos casos em que o atleta já teve o Covid, então a partir de 1º de janeiro, quando então essa modalidade Omicron está imperando, então deu positivo, esse atleta que deu positivo e ficou afastado durante os 10 dias para voltar a jogar, porque ele já está assintomático, foi avaliado pelo médico, está tudo em ordem, esse atleta especificamente não precisará mais ficar fazendo teste, ele está isento do teste por 4 meses a partir do momento que ele teve a doença, do teste PCR positivo, quando após o 1º de janeiro de 2022. Foi em 28 de dezembro de 2021. Esse caso não entra, não, nós temos que ter uma linha de corte. A linha de corte é o retorno dos atletas, que é a partir de janeiro. Então, em resumo, Lucas, é isso que nós discutimos ontem, em 2h30 de reunião, e vamos levar segunda-feira às 8 horas com todos os médicos da A1, A2 e A3, essa é a ideia do comitê médico, para que seja então definitivamente acrescentado ao protocolo de jogo, ao comitê de competição. Estamos conversando na Rádio Bandeirantes com o Dr. Moisés Cohen, diretor médico da Federação Paulista de Futebol. Então, para ficar bem claro, doutor, o que é recomendação e o que é obrigatoriedade? Caso todos os médicos dos clubes que vão participar dessa reunião segunda-feira, às 8 horas da noite, acatem as sugestões da Federação Paulista, o que fica decidido sobre passaporte da vacina? Vai ser obrigatório ou vai ser recomendado? No Campeonato Paulista, fortemente recomendado o passaporte vacinal. Mas nós não vamos travar, o que nem o Djokovic, nós não vamos travar de ele participar, porque nesse momento, o passaporte vacinal não é um elemento fundamental para a gente evitar a transmissibilidade, porque essa nova forma Omicron, ela pode se manifestar em quem também já foi vacinado. Então nós não queremos entrar nessa discussão. A questão da vacinação é para o benefício do atleta. Se ele não quiser cuidar da sua saúde, é uma prerrogativa dele. Nós recomendamos que sim, mas eu não posso proibir dele jogar. Agora eu posso proibir se ele for um transmissor do vírus, e isso estará prejudicando outros colegas da sua agremiação e da agremiação adversária. Então, essa é a diferença. Teste é obrigatório. O protocolo vacinal fortemente recomendado. Agora, doutor, Copa São Paulo de Futebol Júnior, existia uma discussão sobre a mudança em protocolo por causa de alguns testes positivos que foram percebidos na primeira fase, na fase de grupos da competição. O que o Comitê Médico da Federação Paulista decidiu com relação ao protocolo da Copinha? Mantém ou muda? Bom, o protocolo da Copinha, nós nos preocupamos que ele foi realizado no momento em que tudo estava em calmaria. Fim de novembro, início de dezembro, não tínhamos essa avalanche de Ômicron, de Covid. Então nós fizemos, naquele momento, nós realmente valorizamos a vacinação, o protocolo vacinal, e aquele que não o tivesse, faria o teste. E assim foi feito, assim está sendo feito. Para nossa felicidade, por isso que eu acho que nós não vamos ter problema no Campeonato Paulista, a grande maioria dos atletas já estão vacinados, ou totalmente, ou ainda falta o reforço. Então, acho que isso não vai ser um empecilho. Mas na Copinha nós nos preocupamos. Então, o Comitê Médico elaborou um questionário que foi passado para todos os médicos de todos os clubes da Copinha. E esse questionário me trouxe dados concretos para tomar a melhor decisão. Esses dados concretos nos mostrou que no número de 3 mil e poucos atletas que participavam dos Jogos da Copinha, 2,4%, se eu não estou falhando aqui na vírgula, apenas é que tiveram o Ômicron. É verdade que clubes como o Atlético Mineiro, o Botafogo, tiveram um número maior do que os outros. Porém, no geral,
a grande parte não teve nenhum caso de Covid, ou porcentagem muito baixa que foi isolado e nada aconteceu. Então isso nos deu subsídio para poder concluir. Não muda-se o protocolo da Copinha. Da mesma forma como o governo não mudou a questão do público para o estádio na Copinha. Então, na Copinha, nada muda. Quero ressaltar aqui que tudo é muito dinâmico. Tudo que nós estamos falando hoje aqui, de repente, daqui a uma semana ou daqui a 15 dias, pode não ter valor. Então, tanto na Copinha como no Campeonato Paulista. Se no Campeonato Paulista houver uma mudança, seja para positivo, seja para negativo aspecto, nós vamos parar e vamos tomar a melhor decisão, a melhor prática para aquele momento. Isso é importante. O Comitê Médico está com o radar ligado na Copinha. Apareceu casos, 1, 2, a gente já fica em cima. E é importante dizer o seguinte, diferentemente da amostragem da população em geral, na Copinha eles estão alocados em hotéis. Eles não estão indo para a balada, passeando, indo para cá, indo para lá. Além disso, eles estão com o médico 24 horas. A população não tem um médico ao seu lado 24 horas. Então o médico consegue fazer diagnóstico precoce, clínico, para depois submeter esses atletas aos testes. Por isso que a gente tem esse controle, de certa maneira, muito bem feito e, para a nossa felicidade, os números mostraram isso. Então, Copinha, nada muda. É matador.